Mas a gente abre o programa de hoje falando de amor. Olha que coisa boa. Mas vocês sabiam que homens e mulheres podem sentir o amor de forma diferente? Ou o que chama talvez atenção nos homens, pensando pela questão cerebral mesmo, né? Com estudos científicos comprovando, é diferente das mulheres. Então convidamos mais uma vez ele que é neurocirurgião, doutor Fernando Gomes, bem-vindo! Muito Como obrigado. vai? Feliz ano novo, Feliz doutor! Feliz ano novo para você também, para todo mundo que está assistindo a gente. A gente vai conversar sobre um tema extremamente interessante, um recorte da neurociência. Eu até tenho um livro publicado sobre o assunto, chamado A Neurociência do Amor. Que maravilha! E a gente já tem uma ilustração aqui bem legal, então... Doutor, vai compor a nossa tela contando aí a diferença. Mas você sabe que, até pra gente começar, né? O cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher? O cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher, principalmente em termos de conexões que existem entre as diversas partes desse órgão. De maneira, por exemplo, Carol, que o cérebro feminino tem um maior grau de comunicação entre os dois hemisférios. Isso é provado porque a quantidade de fibras que faz essa comunicação tende a ser maior no gênero feminino do que no masculino. E, ao contrário, também acaba acontecendo. A comunicação dentro dos hemisférios cerebrais direito e esquerdo acabam sendo mais intensas no gênero masculino. E isso confere algumas diferenças. Veja, isso não explica tudo, porque a gente sabe que quando a gente fala de amor, isso é muito mais amplo do que simplesmente falar homem e mulher. Talvez a gente pudesse falar, né? Uma energia receptiva e uma energia que vai mais, de uma forma mais assertiva. Então, homem e mulher, ou então gênero masculino e gênero feminino. Fica uma forma mais global de se falar sobre esse assunto tão importante. Porque, apesar de tudo, existe uma coisa chamada neuroplasticidade e até mesmo o amor, Carol, ele pode ser modulado de uma forma diferente da cabeça da gente. E tem várias dicas, viu? Daqui a pouquinho de conquista, o que não fazer, né, doutor? Mas sabe que pensando agora, unindo aí algumas questões que você comentou, eu acho que isso também confere, claro, alguns comportamentos, quando a gente pensa nas habilidades e nos talentos, né, do sexo feminino e do sexo masculino. Sim, quando a gente pega, por exemplo, a questão da própria linguagem, nós sabemos que naturalmente as mulheres têm uma facilidade maior de conseguir interpretar o que a outra pessoa está tentando dizer, mesmo sem ser a comunicação verbal propriamente dita, do que o homem. Mas isso não é uma regra. Tem homens que são extremamente perspicazes também nessa leitura, que muitas vezes envolve também o conceito da intuição. A própria questão de dirigir, né? Que envolve ali brincadeiras, né, com o sexo feminino, que, claro, tem muitas mulheres que dirigem muito bem, mas normalmente os homens acabam tendo um destaque nessa questão, não é, doutor? Sim, sim. Então, isso faz parte. Entenderam? Vamos então à prática para a gente desvendar um pouquinho, né, dessas diferenças. Carol, eu gostaria que você escolhesse aonde a gente vai começar. Vamos falar sobre o que encanta mais, a princípio, naquele primeiro encontro, naquela primeira impressão, o homem ou a mulher? Vamos começar com as mulheres. Vamos começar com a mulher. Sim, as mulheres. Então, vamos começar com uma coisa física propriamente dita, tá? O nosso cérebro, ele tem a capacidade de fazer um julgamento rápido sobre qualquer situação. Então, se eu apresento para você, rapidamente, uma determinada roupa, antes de mesmo responder o que eu vou te perguntar, você já classificou no seu cérebro se você acha aquela roupa bonita ou feia. Isso é mais forte do que a gente. A consciência, ela quase que vem depois. Percebe essa classificação? Então, em geral, quando a gente fala de estética, de leitura corporal, quando a gente fala desse traço físico, isso acaba encantando ou chamando mais atenção das mulheres num primeiro tiro. Vamos falar momento. assim. Isso. Ombros largos e braços fortes. Exato. Isso porque existe uma leitura biológica de que se trata de uma pessoa que tem força física, que tem a capacidade de oferecer proteção. E algo que muitas vezes o gênero feminino acaba buscando, mesmo que inconscientemente. A gente não está aqui julgando cultura, não estamos julgando opção, não estamos julgando nada. Estamos falando de uma coisa biológica que acontece dentro do cérebro humano. Da mesma forma que acontece com os outros animais, em outras características também. Mas num primeiro olhar, isso agrada. Isso aqui fica uma dica, né? Por isso que, por exemplo, um paletó, ele pode ser recortado ou desenhado de maneira a ou ajudar, né, no corpo masculino de passar essa leitura, ou então de reforçar um traço que naturalmente a pessoa já tem. O sorriso, você acha que é uma coisa que também... O sorriso também. Eu vou colocar no homem, mas para a mulher também. O sorriso encanta bastante o gênero masculino. Isso porque traz algumas informações extremamente importantes, né? O sorriso,
para as mulheres que estão nos escutando aqui agora e nos vendo, ela nada mais é do que uma forma natural. É a mais bonita maquiagem que uma pessoa pode apresentar. O sorriso mostra receptividade, mostra a possibilidade de estabelecer um contato. O homem também, quando sorri para a mulher, ele diz: estou com a guarda baixa e gostaria de trocar com você algumas informações. Entendi. Quem sabe até mais coisas do que simplesmente informações, né, Carol? E tem toda a questão também do beijo, né? Sim. Que antecede o beijo, então um sorriso, enfim, aquela coisa que chama a atenção. Faz parte desse processo. Uma outra coisa que inconscientemente encanta as mulheres, isso também faz parte dessa leitura biológica, é o timbre de voz. Geralmente, o timbre da voz um pouco mais grave, ele traz uma certa sobriedade e uma leitura que também vai na mesma linha dos ombros largos e braços fortes. Ou seja, essa pessoa está passando para mim uma informação de segurança, está passando para mim uma informação de que ela vai me proteger, que ela detém o conhecimento do que está tentando trocar de informação comigo. Tá. Então é algo que acaba sendo bastante interessante também. É lógico que isso aqui não é decisivo, porque tem uma coisa chamada conversa, e eu vou colocar no meio aqui, porque isso acaba agradando e sendo importante para os dois. Sem dúvida. Conversa, e até mais importante que a conversa, que lógico, quanto mais descontraída ela for no primeiro momento, mas já com um toque de inteligência, ela acaba encantando. O conteúdo da conversa. Conteúdo da conversa. É verdade. Porque tem que bater, né? Lógico, quando uma pessoa encontra outra, ela quer saber o que aquela outra pessoa significa. Do ponto de vista visual, a gente já falou de algumas coisas que são informações indiretas que já passam para o cérebro de quem está tendo aquele primeiro contato. Tá. Quando a gente fala do conteúdo, a gente fala uma comunicação um pouco mais avançada. Então, vai contar para os dois lados. Sim, e aqui fica a grande dica, né? Muitas vezes, quando a gente sabe escutar, mais importante até do que falar, você deixa que o cérebro da pessoa que está falando acione o circuito de recompensa cerebral e libere um pouco de dopamina, o que dá uma sensação prazerosa. Então não é incomum, Carol, às vezes a pessoa vai para uma festa, conhece alguém, fica encantado com essa pessoa e no dia seguinte fala: olha, conheci fulano e realmente a pessoa é incrível, achei maravilhosa. Aí a outra pessoa que está conversando com ela fala: sim, mas e aí? Quem é ele? O que faz? O que é ela? O que faz? Nossa, prestando atenção aqui, eu mais falei do que de fato escutei. E aquela sensação criou aquela ilusão gostosa, na verdade, de pertencimento. Por isso que o conteúdo da conversa e permitir que exista o diálogo e a troca de informação é algo que faz muito sentido para o cérebro humano, tanto faz ser homem ou mulher. E ocitocina é o hormônio do amor, né? Sim, uma vez estabelecido o contato e tendo sentido tudo aquilo, né, passando a fase da paixão, engatando mesmo num enlace romântico, a ocitocina é o que acaba laureando o cérebro da gente e trazendo aquela sensação extremamente agradável e que dá significado. Mas vamos para mais dicas, Carol. Mais dicas. O cheiro, tá? O cheiro tanto para o homem como para a mulher. Mas entendendo que, assim, existem diversos perfumes que as mulheres podem utilizar, se você cria uma memória favorável com aquela pessoa que você gosta, rapidamente, ao encontrar e identificar aquele perfume, é natural que você estabeleça uma conexão de memória afetiva agradável no cérebro masculino. Então, acaba sendo uma dica, né? A gente está falando aqui de maquiagem, do sorriso e outras coisas, mas também saber encontrar um perfume que faça sentido para você, obviamente, e agrade também o seu parceiro, faz todo sentido. Isso aqui não pode errar, hein, gente? Ganhou o elogio uma vez, vai, continua naquele perfume. Vamos terminar de colocar, que ainda tem mais características, tem muitas dicas, hein? A pauta é completíssima, vocês vão adorar. Se aqui a gente falou dos ombros fortes e largos para a leitura masculina, em relação à leitura que o homem faz da mulher, a silhueta. Então, veja, não é um estereótipo de beleza, não é isso. Mas se o homem tem a tendência, todos os homens, de ter um corpo num formato mais triangular, ombros mais largos, ou seja, a cintura escapular maior do que a cintura pélvica, a mulher já tem isso ao contrário. Então, com a questão do busto e a questão do quadril, ela tende a ter um formato de ampulheta. Então, essa silhueta, e eu estou falando de algo rápido, que simplesmente o cérebro fez aquela detecção, é agradável para o cérebro masculino. Como eu estou falando, né? Isso aqui não é uma regra absoluta, mas são sinais baseados na biologia e na neurociência do comportamento. As curvas. E algo que funciona para os dois, a questão dos elogios. E depois vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Vou lá e já volto, doutor. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, que na volta a gente vai falar das características de ser amado.
né? O que provoca. Ai, é muito bom. Volto já. Para continuar falando de amor, porque agora nós vamos às neurodicas. Certo, doutor? Exatamente. Neurodicas, então, acho que vamos colocar aqui na tela para vocês. Vou ler, então, essa primeira tela e você comenta, tá? Vamos lá. Use a inteligência emocional e controle a ansiedade. Dica número 1. Olhe e sinalize que tem interesse. Dica número 2. Arrume-se e use perfume, meninas ou meninos. Dica número 4. Não tome decisões importantes durante a fase do encantamento. Diga lá, doutor, isso é legal, hein? Vamos lá, Carol. Isso é legal, isso funciona. Isso está baseado na neurociência, principalmente quando a gente fala da neurociência do amor. Bom, o que faz sentido? A gente estava falando aqui dos elogios e juntando todas essas neurodicas. Quando você olha para uma pessoa e você se apaixona por essa pessoa, um mecanismo cerebral acontece de maneira que os neurotransmissores eles mudam um pouco, Carol. E o que acontece? Você coloca a pessoa num patamar acima do que naturalmente ela estaria ali misturada com as outras pessoas. Gente, isso é extremamente natural. Tá. Para isso acontecer, a sua autoestima, ela pode até ficar relativamente abalada. Você fica refém daquela situação. Agora, alto lá. Quando a gente fala de elogio a gente está falando em realizar uma observação agradável, que faça sentido e que aumente a autoestima daquela pessoa que está recebendo o elogio. É lógico que uma pessoa apaixonada, ela tende a olhar o outro, como eu falei, até num degrau acima do que está. E a gente tem que prestar atenção, principalmente quem recebe elogio também. Porque Freud já dizia, né? A gente pode se defender de um ataque, com todas as armas psíquicas que a gente tem. Mas é extremamente difícil a gente se defender de um verdadeiro elogio. Porque é algo que massageia o ego, é uma coisa que é gostosa, é uma coisa que faz extremamente sentido para o nosso pertencimento e para o nosso ser. Por isso que isso aqui faz parte desse balé do encantamento e do estabelecimento de um relacionamento amoroso, Carol. Muito bom. Tem mais neurodicas, hein? Vou colocar na tela para vocês. Daqui a pouquinho, perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. Dica número 5, hein? Identifique e experimente todas as fases do amor. Dica número 6. Sorria sempre. Dica número 7. Faça elogios e agradeça quando os receber. E fechando, pratique atividade física. Quer começar pela atividade física, doutor? Vamos lá, vamos. Quando a gente pratica atividade física, isso é uma dica geral de saúde, além de fazer bem para o corpo físico, para o aparelho cardiovascular, osteomuscular e outras coisas, diversos neurotransmissores são liberados que fazem com que a gente possa reduzir a nossa ansiedade, melhorar o nosso foco e, sobretudo, melhorar a nossa autoestima. Então, para um relacionamento ser equilibrado, é muito importante que ambos tenham a sua autoestima preservada. E a prática de exercício físico traz isso para todo mundo. Olha que legal. Quando a gente fala de manter uma saúde emocional, mental e principalmente a inteligência emocional funcionando, significa em gerenciar essa ansiedade. Por isso, controlar a ansiedade. Acaba sendo o quê? Espera, porque toda fase do relacionamento tem um momento para acontecer. Não é uma regra absoluta, Carol. 6 meses a 2 anos, a fase da paixão. E, infelizmente, a neurociência não tem um paixonímetro. Ou seja, você não consegue saber o quanto que aquela pessoa que você está apaixonada também está apaixonada por você. Por isso que a pessoa que está apaixonada pode ficar em desvantagem em relação a essa questão da percepção da autoestima. Passada essa fase de encantamento, entra uma fase do relacionamento e do amor romântico, que é aquele momento em que as ansiedades, as inseguranças reduzem e você começa a voar, podemos falar assim, né? Como se fosse um avião em cruzeiro. E, por fim, a fase do amor companheiro, que acontece depois de muitos e muitos anos em conjunto, em que a amizade começa a fazer muito parte do relacionamento e as pessoas acabam desfrutando de todos aqueles anos convividos com muita saúde emocional, cara. Olha que legal. Mas é claro, eu vou lá e já volto, mas acho que vale a pena falar da crise do 7, né? Se é mito ou verdade, vamos aproveitar e colocar aqui no nosso papo com tantas dicas bacanas, se realmente faz sentido, né? A gente ter essa crença lá, não, a crise do 7, depois a crise dos 14 e tal. Você já me conta.
Eu tenho uma nota para ler, porque a gente vai agora mudar de assunto e vai, na verdade, assim, completar, né? Porque a gente está falando de amor. Mas antes eu queria só ouvir uma palavrinha do doutor Glaucia a respeito da crise do 7. Vamos, antes da gente falar do próximo? Só para a gente ou tirar isso da cabeça ou realmente fazer alguma coisa para não deixar. Quando a gente fala crise do 7, na verdade existe um número, existem diversas explicações do porquê do número 7, né? Desde a explicação astrológica até a situação em que nós sabemos que existem momentos onde as coisas mudam. Por exemplo, antes mesmo da crise do 7, poderia existir a crise dos 2. Que é quando essa fase da paixão ela tende a reduzir de volume, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, e a fase do amor romântico então se inicia. Entendi. E de tempos em tempos, principalmente com o mundo moderno, com a própria expectativa de vida aumentando. Você imagina, né? No passado, o grande trunfo era um casal completar bodas de ouro, 50 anos casados. Hoje em dia isso é possível e muito além. Vão existir outras bodas logo, logo, porque a medicina está trabalhando a todo vapor para você ter mais vida em termos de tempo, em termos de qualidade também. Mas de tempos em tempos, é importante o casal dar uma olhada para a sua própria relação. Olhar para trás tudo o que aconteceu, o que está acontecendo e qual que é a vontade dali para frente em termos de caminho. Isso faz todo sentido, Carol, porque as pessoas mudam, a vida da gente muda. E independente do casal dar muito bem, são indivíduos diferentes. E a gente tem toda uma liberdade que existe hoje em dia que permite essa conversa. E permite, na verdade, até a escolha de um outro caminho. Então, de tempos em tempos, Carol, pode ser que aconteça uma crise dessa. E a gente sabe que depois que passa dessa fase do encantamento, a gente tem mais controle mental e do racional. E junto o casal pode olhar para trás e verificar que tudo aquilo que experimentou pode ter sido uma grande poupança de boas memórias. E que então faz sentido viver dali para frente construindo mais memórias afetivas e situações extremamente agradáveis para eles e para toda a família. E muito mais maduros, não é? Sim. Muito obrigada pelas palavras da crise dos 7. Vamos, né, fazer a nossa parte para evitar, mas agora a gente vai mudar de assunto, porque já que a gente está falando de amor e já que a gente está aí nesse início de BBB, a gente vai falar também de relacionamentos tóxicos. Vamos usar esse termo, não sei nem se esse termo seria o mais adequado, mas é muito indo ao encontro disso, porque vou ler uma nota para vocês. O BBB 23 mal começou, mas já trouxe algumas polêmicas para o público que acompanha o reality. Bom, uma delas seria o relacionamento entre Gabriel Tavares e a Bruna Grifal. O casal se formou há pouco tempo, mas já protagonizou diversas discussões, além de episódios com atitudes grosseiras e até mesmo violentas. No programa desse domingo, o apresentador Tadeu Schmidt acabou dando um recado aos confinados sobre a relação de Bruna e Gabriel, apontando então quão tóxica ela estava se tornando. Mas, gente, por que é tão difícil enxergar quando a gente está no meio de uma relação, né, que os limites estão próximos de serem ultrapassados? E como isso funciona para homens e mulheres? É o que o Dr. Fernando, então, vai nos contar. Bom, qualquer relacionamento, Carol, ele só tem motivo de existir, principalmente o relacionamento amoroso, quando ele vem para somar, para te trazer mais significado, mais felicidade, mais bem-estar. Se alguma coisa diferente disso está acontecendo e não configura uma crise que pode ser ajustada, alto lá, a gente precisa prestar atenção, porque isso compromete uma coisa chamada saúde mental. O que eu estou falando aqui é muito sério, saúde mental. E muitas vezes relacionamentos tóxicos, abusivos, eles podem trazer um comprometimento grave. A pessoa já tem uma predisposição, por exemplo, à ansiedade, à depressão ou qualquer outro tipo de transtorno da esfera mental, e isso pode representar o gatilho. Então, a gente tem que ficar atento a tudo isso que a gente vai conversar aqui agora. E você vai nos apontar aí como, né, enfim, estarmos atentos a algumas coisas que podem acontecer. Sim. Bom, primeiro ponto a gente prestar atenção, Carol. Quando existe um relacionamento que é considerado agressivo ou até mesmo tóxico, existe uma característica que chama atenção. É a manifestação do que a gente chama competição. Quando a gente fala competição, a gente está falando sobre uma disputa, sobre ganhar ou perder. E isso acaba sendo extremamente complicado, porque a ideia de um casal é que ambos ganhem, ou ambos, na verdade, favoreçam. Porque a vida, ela pode ter essa questão do jogo amoroso, mas a vida não é um jogo. Porque se alguém ganha, alguém está perdendo. E num relacionamento só funciona quando a política é do ganha-ganha. É uma soma. Isso que eu estou falando aqui são dados da Unicef, viu? Verdade. Interessante essa análise. Segundo ponto, vamos apagar aqui. Você quer me ajudar, Carol? Quero, Você claro. apaga
Vamos lá que a gente vai para o número 2. Eu escrevo, isso. Como um segundo identificar? ponto importante, né? O desrespeito. Respeito, todo mundo fala, respeito é uma coisa que é bom e eu gosto, né? As pessoas falam isso. Quando uma pessoa é desrespeitada, você bate numa coisa chamada autoestima. E muitas vezes aquele relacionamento acaba sendo colocado em xeque. Então, uma dica prática para quem muitas vezes está perdido, porque olha só, como eu falei, na fase da paixão, a nossa autoestima tende a ficar um pouquinho mais vulnerável e a gente aumenta a estima da pessoa que sabe que tem a chavinha do circuito de recompensa cerebral. E o desrespeito pode acontecer. Então, se você notou, se alguém fala para você, presta atenção, você está sendo desrespeitado, pode ser que você esteja vivendo um relacionamento tóxico. E abusivo. Sim. Vamos para o próximo. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. O próximo é esse aqui, Carol. Autoestima minada. Num relacionamento tóxico, abusivo, existe uma série de situações, de comentários, de jogos, enfim, de situações que abalam a autoestima de um dos dois envolvidos na situação. Isso aqui compromete sobremaneira a questão que eu falei para você da saúde emocional e a saúde mental. Então, assim, um relacionamento tem que botar a gente para cima, gente. É lógico que ninguém é perfeito e a gente precisa saber ouvir crítica e melhorar, né, para toda a engrenagem funcionar. Mas se constantemente a sua autoestima é colocada a xeque, alto lá, talvez esse relacionamento não esteja funcionando tão bem. Mas eu queria agora fazer um comentário, assim, quando a gente está falando dessa questão de autoestima minada, pelas mensagens que a gente recebe e várias entrevistas que a gente já fez aqui, né, de mulheres até que não querem se identificar, mas que contam o quanto foram agredidas verbalmente pelos parceiros, pelos maridos, enfim, ao ponto de terem que dormir fora do quarto, enfim, coisas bem agressivas e até de falar, nossa, você está horrível, nossa, você... Nananã. Eu recebo muitas mensagens de mulheres falando isso. Acaba tendo até... É desproporcional, assim. Poucos homens comentam uma agressão verbal dessa forma feminina a eles. Sim. E isso acaba sendo complicado, porque não adianta a gente também só olhar para o aspecto de um dos lados da relação. Então. Né? E esse tipo de comentário, que muitas vezes ele pode ser muito mais sério do que a gente imagina, porque imagina, né? A pessoa que você se relaciona amorosamente, ela é única, ela foi escolhida por vários motivos. E ela tem um poder muito grande de influência no cérebro da gente. Imagina como que isso pode ser complicado, né? E misturado em toda uma coisa chamada vida. Eu digo isso porque é fácil a gente isolar um dado isolado, pegar um dado isolado do relacionamento. Mas imagina isso misturado com todo o contexto acontecendo do dia a dia. Não vai dar certo. Muitos problemas, enfim, não vai dar certo. Vou deixar um tempo para vocês mandarem mais perguntinhas no @VocêBonitaTV daqui a pouquinho. Não vamos colocar mais? Tá bom, então vamos encerrar com mais uma. E perguntinha, Glaucia, eu quero ver essa mulherada, Mas olha, esse comentário que eu tô fazendo, porque assim, eu nunca recebi nenhuma mensagem, nunca vi um homem me falar, nossa, mas a minha mulher me xinga o dia inteiro, diz que eu sou horrível, diz que eu tô horroroso, não quer olhar pra minha cara. Né? Complicado. Mulheres fazem outras coisas. Pois é, já que a gente está analisando homens e mulheres, olha que coisa interessante da gente ficar para pensar. Vamos pro próximo. Quer ver uma coisa bem típica? Olha, meu marido é um banana. Fala, rapaz, quando você, menina, né? Quando você escolheu ele para ser marido, você não achava ele um banana. Será que, na verdade, tudo isso não aconteceu devido ao relacionamento que foi se montando no decorrer dos anos? A gente tem que pensar, né? Bom. Eu vou escrever aqui um outro, viu? Vamos lá. Carol. Elogios. Tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, tá? Elogios. Elogios, críticas disfarçadas de elogios. Quer ver um exemplo? O camarada chega para a mulher e fala, nossa, você ficou linda nesse vestido. Ficaria mais ainda se você conseguisse ficar mais magra. Então vem um elogio, mas junto ali vem tipo um presente de grego, um cavalo de Troia, cheio de veneno ali por trás. Então é muito complicado, né? O elogio, ele precisa existir para manter a engrenagem do relacionamento funcionando. Mas ele precisa ser autêntico, verdadeiro e precisa dosar, na verdade, o que vai ser falado, o que vai ser dito. Porque não é o momento, né? Se você decidiu, então, elogiar, faça o elogio. Se você tem vontade de fazer algum comentário por questão de saúde, enfim, ou porque você já tem um bom tempo de relacionamento e faz sentido aquilo, encontre um momento adequado. Quando você percebe que essas coisas acabam acontecendo, você vê que o relacionamento é tóxico e não está fazendo bem. Muito bom.
Perguntinha do público. Agora vamos ouvir quem escreveu pra gente. Cá, obrigada, um beijo. Essas épocas digitais, é possível se apaixonar virtualmente? O cérebro funciona como se fosse pessoalmente? Olha que máximo, doutor, adorei. Você sabe que isso aqui é uma coisa extremamente perigosa, né, Carol? Porque, assim, o virtualmente, ele implica no quê? Imagina uma pessoa atenciosa, te manda uma mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite. Manda a melhor foto possível. Principalmente com tudo aquilo que eu falei para vocês, recursos. né? Com um sorriso, na melhor iluminação, com uma roupa bacana, num lugar legal, sem estar estressado e coisas assim. Você vai cativando o cérebro de maneira que a pessoa vai se apaixonando. Então, assim, é possível sim, e a gente tem que tomar atenção em relação a isso, porque o relacionamento depois, ele acaba progredindo, ou deve progredir, para o contato físico, para a pessoa ser conhecida, né? E existe um recurso interessante que as redes sociais ainda não conseguiram atingir, Carol, que é a questão do cheiro. Então, mesmo assim, não dá para você colocar um perfuminho, porque isso ainda não é possível de se perceber à distância. É isso, tem que ter um match no fundo, né? Exatamente. Tem que rolar, tem que acontecer. E eu vou agradecer todas as dicas, pauta redondinha, completinha. Ficaram algumas perguntas lá no Instagram, mas é claro que o Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião, volta. Eu vou deixar um Instagram que é o @doutorabreviado Fernando Neuro, @doutorabreviado Fernando Neuro. Quer deixar mais algum contato? Sim, o telefone do consultório 11, né, que é aqui em São Paulo, 3825-2444. 3825-2444. Tá aí. Obrigada mais uma vez. Feliz 2023, que a gente tenha muitos assuntos bacanas sempre para aprender com você, viu? Obrigado Muito você, obrigada. Carol, e tudo de bom para todos vocês. E vamos sorrir.